Se você ainda tem medo de anestesia geral, você não pode perder esse vídeo. Hoje eu vou receber para tomar um café comigo o Dr. Francisco Brito, anestesista titular da minha equipe, e vai esclarecer todas as nossas dúvidas e tirar teu medo sobre anestesia geral. Bora girar no mundo bucomaxilo? Então, pessoal, a gente está aqui com o Dr. Francisco Brito. E aí, Chico, fala. É, irmão. Tranquilo? Beleza. Pessoal, o Chico ele é anestesista da minha equipe já há tanto tempo que nem me lembro. o quê? 10 anos? Uns 10 anos, sim. É. Deixa eu apresentar ele para vocês melhor. Se eu falar errado, tu me diz aí, viu? Ok, vamos embora. Ele já foi presidente da Sociedade de Anestesiologia de Pernambuco, é isso? Diretor da Cooperativa de Anestesiologia de Pernambuco também, presidente da Comissão de Honorários da Sociedade Brasileira de Anestesia, membro da Câmara Técnica de Anestesiologia do CRM. Já fosse síndico do teu prédio também, Chico? Isso não, isso eu acho mais difícil que todas essas ocupações que eu já tive. É muito trabalhoso. Então, uma pessoa extremamente capacitada para tirar esse medo de vocês de anestesia geral, certo? Então, anestesia geral, eu particularmente, aqui está Chico para não me deixa mentir. Sim. É a anestesia mais segura que existe. Sim, sem dúvida, porque você tem o controle total do paciente, né? Sim. Tanto do ponto de vista respiratório quanto as outras funções, porque durante a anestesia geral, o doente está completamente monitorizado por mim, eu estou na frente do visor, né? Vendo praticamente o doente todo por dentro, todas as funções, tanto respiratória, cardiovascular e sistêmica de uma maneira geral. Sim, e quanto tempo, por exemplo, se a gente for fazer uma cirurgia para tirar o dente do siso, tá? Outra coisa, a anestesia geral, ela vai ser a mesma anestesia, né? Se eu for fazer a cirurgia do siso, se eu for fazer uma cirurgia cardíaca, se eu for fazer uma cirurgia torácica, ou tem alguma diferença? Tem, cada procedimento anestésico, como procedimento cirúrgico, tem suas peculiaridades, né? As drogas que você usa, o tempo cirúrgico influencia nas drogas que você vai realizar, a monitorização também é diferente. Quanto mais complexo o procedimento, mais recurso de monitorização você vai utilizar nesse procedimento, sabe? Então, por exemplo, a cirurgia do siso é uma anestesia teoricamente simples, mas tem suas características, tem suas complexidades. Por isso que muitas vezes um anestesista que trabalha muito tempo com isso, ele leva alguma vantagem, entre aspas, em relação àquele que faz eventualmente. Sim. Então, na cirurgia do siso, a anestesia ela dura quanto tempo, mais ou menos? Toda anestesia dura o tempo suficiente para o cirurgião realizar o procedimento com tranquilidade e calma. Sim. Quando ele termina, faz o curativo, a gente acorda o paciente, porque nós temos drogas que são reversoras das drogas que a gente fez, e também a gente desliga algumas drogas, como bombas e vaporizadores, que mantêm o doente dormindo. Então é como um avião, mais ou menos. A gente sabe exatamente todos os tempos, né? A decolagem, o plano de voo e a aterrissagem. A anestesia é exatamente isso. Um medo que o paciente tem é de acordar no meio da cirurgia. Não tem como acontecer isso. Isso é uma eventualidade que acontecia no passado. Hoje, inclusive, a gente tem até monitorização da atividade cerebral, que a gente chama o BIS. Eu sei que você está dormindo profundamente, que você está em plano anestésico ou que você está acordando pelo aquele monitor. Mas fique tranquilo, eu não vejo os sonhos de vocês. Aí vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, você pode até induzir o sonho, né? Sim, é verdade. Mas a anestesia é um estágio de sono tão profundo que você passa da fase de sono, né? Você sonha só quando a anestesia está superficializando. Durante o procedimento da anestesia, você vai estar dormindo praticamente sem sonhar. Uma das coisas que o paciente não gosta muito é porque a anestesia geral, pessoal, você tem que ficar pelo menos 8 horas de jejum absoluto, não é isso? Isso. Por que é importante isso? Bom, isso é uma coisa realmente que gera muita dúvida entre os pacientes, mas é extremamente necessária. Quando você está dormindo, um sono profundo, como é induzido pela anestesia, mesmo protegido pela sonda,
Na anestesia geral, você tem a proteção da sonda, que tem um balão que protege sua via aérea, né? Mas seu estômago cheio de comida, seu estômago com comida, você durante o sono, você pode regurgitar e durante a anestesia geral, e parte dessa comida que está lá, correr o risco de ir para o seu pulmão, entendeu? Então, 8 horas você tem certeza que o seu estômago está completamente esvaziado. Não tem dúvida sobre isso. Então, o que se recomenda é isso, são 8 horas de jejum absoluto, mas você pode tomar água até 4 horas antes. Água, né? A água tem uma eliminação muito rápida. 2 horas, você mesmo tomando água 4 horas antes, você não tem água nenhuma dentro do seu estômago. Pelo amor de Deus, pessoal, nada de suco, né? Tem paciente que toma suco de laranja, isso aí é a mesma coisa que... Não, e laticínio é igual a você comer qualquer substância sólida. Se tiver leite, então, leite é igual a sólido. No caso da cirurgia do siso, que ele está falando, normalmente a gente pede para o paciente chegar no hospital bem cedinho, até para ajudar essa questão do jejum. Então você, se tiver o procedimento marcado às 7 da manhã, você vai comer até aproximadamente 11 horas da noite, 11h30, coma normal. Isso. Mas quando acordar, não beba nada. Se quiser, tome um copinho de água, mas nada mais do que isso. Certo? E aí você vem bem cedinho para o hospital. Então você bota na sua programação que você vai fazer a cirurgia que dura aproximadamente 90 a 120 minutos. E aí o paciente pode voltar para casa no mesmo dia? Sim, a grande maioria das vezes, nas cirurgias principalmente de pequeno e médio porte, o doente pode ir para casa. Por quê? Porque ele vai ter o tempo de se recuperar dos prováveis sintomas que vem a ter, náusea, vômito, um pouco de dor. Tem a sala de recuperação, que ele vai ficar logo após a cirurgia, ele vai ficar lá 1 hora, 2 horas, onde vai ser medicado, caso ele tenha algum sintoma. Mas também tem o seguinte, durante o procedimento cirúrgico, antes de terminar a cirurgia, ele já recebe todo esse tipo de medicação. Recebe analgésico, recebe antiemético, remédio para vômito e outros remédios, anti-inflamatórios, antibióticos, para que quando ele acorde, ele já acorde praticamente sem nenhum sintoma desse. Mas caso persista, tem a sala de recuperação e depois da recuperação, mais algumas horas, 4, 6 horas, para que a gente tenha certeza que ele está completamente restabelecido. Aí sim, ele pode ir para casa. E às vezes o paciente nunca fez nenhum procedimento sob anestesia geral, né? Uhum. E o paciente me pergunta, é aquela anestesia que leva uma injeção nas costas? Não é. Isso. Essa daí é a hack, né? Isso. O paciente já acha que vai levar a injeção nas costas. Não é. Tem nada a ver, pessoal. Isso aí é anestesia hack. Anestesia geral, você coloca um soro na veia do paciente e faz as medicações, tudo via, a gente chama endovenosa. Bota aí, Max, o termo aqui embaixo. Ou então, quando ele já fez algum procedimento dormindo, às vezes foi uma endoscopia, né? E aí ele relata que depois ficou meio mareado, meio enjoado. Pode acontecer do paciente vomitar depois da... Pode. Só complementando a sua informação, na anestesia geral, a única dor que você vai sentir, que é uma dor muito pequena, porque na verdade a veia que a gente pulsiona o paciente, ele tem um calibre muito menor do que quando você vai tirar sangue, vai fazer um exame, por exemplo. Então você pulsiona aquela veia e dali para frente, toda a medicação vai ser feita por aquele acesso, entendeu? Nem que existe, muita gente pensa, e anestesia, colocar a máscara no rosto para dormir com anestesia? Isso acontece em criança, que você pode fazer o sono através da anestesia inalatória, mas em adulto é proibitivo, porque o cheiro é muito forte e tal, então em adulto a gente só faz anestesia venosa. A máscara que a gente eventualmente coloca no início da cirurgia, mas você já está um pouco sedado aí, é simplesmente para colocar oxigênio, aumentar a quantidade de oxigênio no seu pulmão antes de iniciar o procedimento. Aí quando o paciente chega em casa, depois do procedimento ele chega em casa, a gente recomenda só que você não dirija, né Chico? Sim. Não é muito legal dirigir, porque tem todo o efeito da anestesia e tudo. E aí você pode ir para casa no mesmo dia, mas não dirigir, tá? Não dirigir. Quais são os cuidados que ele tem que... O que ele deve evitar de fazer quando chegar em casa? Independente do procedimento que ele fez, mas devido à anestesia. Isso. Uma coisa importante vocês saberem, que hoje a anestesia, houve, como toda a medicina, como toda a área de saúde, tem um desenvolvimento muito grande em todas as áreas, né? em todos os aspectos da anestesia. Desde a monitorização, a ventilação, que é o aparelho que eu uso para manter você respirando, até as drogas. Ou seja, as drogas que a gente usa hoje, ela tem uma eliminação muito rápida. Eu termino o procedimento cirúrgico, em minutos a horas, não tem mais nenhuma droga daquela que eu coloquei em você circulando. Mas, eventualmente, tem pacientes que ele tem um metabolismo mais lento.
Então pode ser que esteja ainda de alguma tontura, alguma coisa residual, e por uma questão de segurança, mais ou menos como o álcool. Você sabe que depois de 8 horas, 6 horas, você praticamente não tem nenhum álcool circulando no seu organismo, mas você não vai arriscar. Então, por isso que o bafômetro você nunca sai antes desse tempo, pelo risco que isso pode implicar do ponto de vista legal, como também do ponto de vista de segurança. E se o paciente relatar que já passou por uma anestesia, mas que teve algum problema, né? Que teve alguma alergia, já fiz anestesia geral para determinado procedimento, tive alergia, ou então vomitei depois do procedimento. O que a gente pode fazer para se precaver com relação a isso? Ótima pergunta, Bruno, porque essa é uma dúvida de muita gente que depois de uma experiência ruim durante a anestesia, fica sem querer fazer outro procedimento cirúrgico, relutando, às vezes se prejudicando, porque teve uma experiência ruim no primeiro momento. Bom, essa é a diferença, porque o anestesista, antes do procedimento cirúrgico, seja no consultório ou seja no seu quarto, que ele vai sempre antes no seu quarto, ele vai colher todas essas informações. E diante dessas informações, ele muda completamente a estratégia dele. Você teve uma experiência ruim no bloqueio, no arranque, aí ele faz outra técnica, né? No anestesia geral, você com tal droga, você não foi muito bem, você vomitou muito, aí ele muda o antiemético, a droga que impede que você vomite, sabe? Ou então faz mais de outra droga. Então ele consegue jogar com essas informações para que você tenha um resultado melhor na anestesia seguinte. Agora, em relação às alergias, que é uma dúvida muito grande que o Bruno colocou agora do paciente, essa informação também é muito importante, porque ele vai evitar aquelas drogas que você, porventura, já saiba que tem alergia. Aí se você perguntar, e se eu não souber, como é que eu faço? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, e a você, Bruno. O melhor lugar para você descobrir uma alergia é no bloco cirúrgico junto do anestesista. Exatamente. Porque se você descobre na sua casa, numa viagem ou qualquer outro lugar, você tem que chegar rapidamente no hospital, dependendo da gravidade da alergia, e lá no bloco não. Eu tenho todas as drogas, tenho capacitação para resolver qualquer problema, porque as alergias podem acontecer mesmo a drogas que você já teve contato antes. São as reações anafiláticas. E aí você não tem como saber, entendeu? Você pode ter uma droga que você já teve contato a vida inteira e desenvolver em determinado momento. Mas o lugar para você desenvolver uma alergia, se você quiser descobrir, é junto do anestesista no bloco cirúrgico. E tem paciente também, Chico, que relata a questão de tremor. O que é isso? Essa questão de tremor? É na hora do procedimento? É depois do procedimento? Como é que é isso? Muita gente acha, Bruno, que o tremor é uma reação à anestesia ou a alguma droga. Não é. O tremor é simplesmente frio. Frio, porque a sala de cirurgia é muito fria, e tem que ser, porque os aparelhos pedem isso, o cirurgião está todo coberto lá, debaixo de um foco, sente muito calor, então a temperatura realmente é baixa. E o paciente, ele vai estar com a roupa muito fininha, né? Muitas vezes molhado, na face menos, mas em outra parte do corpo ele vai estar molhado, porque precisa fazer o campo cirúrgico. E as drogas dão um pouco de vasodilatação também, esfriam o corpo. Então aquilo que o doente sente no final da cirurgia, geralmente é no final da cirurgia, é frio mesmo, é tremor. É uma reação do organismo, que o tremor é a reação do organismo para compensar a perda de temperatura, né? O que é que a gente faz em relação a isso? A gente aquece o paciente, muitas vezes usando manta térmica, cobertor térmico, mas não consegue muitas vezes compensar. Então, onde é compensado? Na sala de recuperação, ele é aquecido um pouco mais na sala de recuperação e quando chega no quarto. Mas isso passa. É inconveniente, mas esse tremor passa. Então, pessoal, a gente está chegando na parte final do vídeo aqui. Eu sei que vocês vão ter outras dúvidas, né? Mas aí deixa o comentário, a gente vai deixar o Instagram do Dr. Francisco Brito aqui, tá? A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre qual é a melhor anestesia para fazer a cirurgia do siso. Não é sempre que precisa fazer com anestesia geral não, tá certo? Mas se o seu caso precisar fazer com anestesia geral, tenha certeza que o seu bucomaxilo vai lhe indicar e tenha certeza que essa é a melhor opção. E aí, para isso, a gente precisa de estar no ambiente hospitalar. Mas apesar de tudo isso que a gente já falou, e não precisa ter medo, ainda vai ter paciente que vai insistir em não fazer com anestesia geral por conta de medos, traumas, etc e tal, isso aí é pessoal de cada um, e vai querer fazer o procedimento sob sedação consciente. O que é isso? É você, digamos assim, meio aéreo, meio sonolento, né? Isso. E calma, a gente vai gravar um vídeo, eu prometo para vocês, a gente vai gravar um vídeo sobre sedação consciente. Mas eu queria saber de vocês. Sim.
quais os riscos da gente não optar pela anestesia geral quando precisa, estou falando de dentes difíceis de serem removidos, e fazer uma sedação inalatória consciente no paciente? Por que é que você não recomenda isso? A sedação inalatória no paciente tem um grupo de pacientes muito selecionado, sabe? Aí não é para todo mundo. Diferente da anestesia geral, que você pode fazer independente da idade, das doenças que a pessoa tem, né? Não existe limitação para fazer uma anestesia geral em nenhum paciente. A não ser que seja um paciente gravíssimo, que não é o caso, nunca cabe na maioria dos pacientes da bucomaxilo, né? Mas, fora isso, todos os doentes são eleitos, podem ser elegidos para fazer um procedimento sob anestesia geral. Mas na sedação consciente tem suas limitações. O paciente mais velho, que deprime com mais facilidade, deprimir assim, você não consegue controlar a respiração com a mesma facilidade. Um sangramento um pouquinho maior, mais excessivo, pode dar um certo trabalho para o cirurgião. O tempo cirúrgico também não pode ser muito prolongado, porque o doente começa a cansar e você começa a sedar muito e pode incorrer em mais riscos. A anestesia geral ela não tem tempo. Tem descrição de cirurgias gerais que demoraram 2 dias de anestesia geral. Implantes dos 10 dedos da mão, por exemplo, que já aconteceu, né, na história da anestesia. Mas a sedação consciente ela tem algumas limitações. Pode ser feito, mas realmente tem. É para alguns pacientes que você elege devido a algumas circunstâncias. Particularmente, pessoal, na cirurgia do siso, como é uma região muito posterior da boca, né, e eu preciso, no caso da sedação consciente, que o paciente respire por conta própria, eu não consigo bloquear a garganta do paciente, entendeu? Então, existe um risco muito grande do que a gente chama de broncoaspiração. Isso. Bota a tradução aqui, Marcos. Broncoaspiração. A broncoaspiração é quando o paciente aspira, não sei se o termo é esse. Isso. Né? Aspira um pedaço de dente, sangue, saliva. Isso. E isso vai para a via aérea do paciente. O paciente está inconsciente. Tá? Então a gente vai gravar um vídeo de sedação consciente, vai botar aqui para dizer para vocês que essa técnica é uma técnica segura também, mas tem suas indicações. Tá bom? Deu para esclarecer? Chico, só te agradecer, irmão. Eu só queria aproveitar rapidamente, porque muita gente, apesar de não saber, o anestesista, ele é um médico. Sim. Com 6 anos de graduação, mais 3 anos de residência na médica, no mínimo, alguns até tem mais, né? E que em Pernambuco, todos, ele falou na Copanest, são ligados à cooperativa do anestesista de Pernambuco, que congrega todos os médicos e, com isso, aumenta a excelência na prestação de serviço, porque a gente tem controle sobre quem entra e da forma que trabalha, sabe? Para que a anestesia em Pernambuco seja prestada da melhor forma possível. Tem que ter toda uma acreditação. Isso, né? Exatamente. Isso. Tá bom, pessoal? Então, curte, compartilha, conta para todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.